No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em meio ao caos, sob abismo profundo, Ele, com seu infinito poder e amor, foi colocando cada coisa em seu lugar. Deus, com teu Espírito, arquitetando um lugar onde se passaria uma era, uma história, o qual deixaria um marco para toda a eternidade. E Cristo, como filho exemplar, junto de Deus e sua sabedoria, aprendendo a cada dia, a cada momento, as delícias do Criador, criando junto com o Pai, moldando junto com o Espírito, cada detalhe deste reino. Pela palavra do Deus Pai Criador, o que não havia se fez, tudo desenhado com uma perfeição, cada árvore, cada planta, cada flor, o sol que a cada manhã aparece com sua beleza no céu, como se Deus nos dissesse que mais um dia a luz raiou em nossa vida. E as estrelas para nos guiar à noite, iluminar este mundo de trevas, representando também como Deus, lá do seu trono de glória, enxerga seus filhos neste lugar dominado pela escuridão. Ora, em meio às suas palavras na criação, quando se dizia, haja luz, e houve luz. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas, e a expansão entre as águas de cima, com as águas de baixo, chamou Deus céu. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nelas sobre a terra. Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Já estava sendo feito, desenhado, cada rascunho de tudo o que vemos à nossa volta, cada animal desenhado cuidadosamente, cada planta pintada como um quadro de Deus antes da sua criação.
E chegando no sexto dia, Deus, ainda reservando a sua mais bela criação que iria habitar neste reino. Criação esta que receberia mais belo presente, sendo Cristo, usado como molde, feito pelas próprias mãos do Criador, com um amor, com uma complexidade e só através da ciência divina. Foi feito então um corpo, onde de Deus recebeu o Espírito, e assim foi criado o homem, recebendo o nome de Adão. E momentos depois, a mulher, que se chamou Eva. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ser imagem e semelhança de Deus, Cristo e o Espírito Santo não é apenas em seu formato físico, e sim em amor, criar, dominar, as emoções, sentimentos puros, alegria e reverência e adoração ao Deus Pai. Tudo isso o homem em seu estado perfeito herdou de Deus, demonstrando o quão grande foi o amor do Pai pelo ser que criou. Deus, com a sua sabedoria, formou o corpo humano, representando a sua própria glória. Cada membro tem o porquê de estar ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são os únicos que falam conosco direto pelo coração. O nosso coração é o centro da nossa vida, e é a Deus a quem devemos destinar o nosso coração. Sendo assim, o coração representa a Deus em sua glória, onde só através dele que as demais coisas têm vida, onde só por ele é que tudo se movimenta. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do teu trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Em volta do nosso coração temos 24 costelas. Na mesma visão, João ele viu 4 seres ao redor do trono, e o nosso coração é dividido em 4 partes. E Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, é Ele que nos orienta. E isto é a mesma função do cérebro, onde é o cérebro que orienta todo o nosso corpo, e ele é alimentado pelo coração. Isso demonstra quão grande é o autor da vida. O nosso corpo é o universo de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Então, ele descansou de toda a sua obra, e todos se maravilharam mais uma vez com toda a criação do nosso Deus. Chegou então a parte da história deste mundo onde a maioria das pessoas conhece. Satanás, em sua forma seráfica, como uma serpente astuta, depois de muito tempo com suas tentações contra Eva, fez ela ceder, a iludindo a comer do fruto o qual Deus os proibiram que comessem, prometendo a ela uma sabedoria maior do que ela já tinha. Mas, se ela e Adão já eram semelhança de Deus, o que mais poderiam receber de algo que seria maior que Deus? Eles já estavam no último degrau possível, e por terem sido enganados pela serpente, pisaram em falso, pois não há degrau acima de Deus. A partir daí, começou uma grande guerra, onde se estenderia até o último dia desta terra. Uma guerra entre a descendência do mal contra a descendência do homem. Adão e Eva, cada um recebeu sua sentença por Deus, sendo expulsos do paraíso onde o Criador os tinha colocado. E Satanás, conhecido como a antiga serpente, recebeu também sua sentença, onde ele e sua descendência dependeriam do alimento do pó da terra.
Bom, para entendermos esta parte, primeiro precisamos entender como em nós há vida. Deus, ele é como uma grande fonte de onde sai a energia e alimento para o nosso espírito. Ele é como se fosse uma grande bateria, onde dele saem os fios que é ligado em nós e nos anjos dos céus. Porém, para Satanás e seus adeptos, após a rebelião e a grande guerra no céu, este fio, que era ligado entre eles e Deus, foi cortado, e assim sua fonte de vida foi limitada. Porém, imagine uma fogueira, onde ela nunca se apaga, pois constantemente coloca-se galhos como combustível para ela. Mas, a partir do momento em que se cessa de colocar os galhos, o fogo ainda continua pegando, porém agora de uma forma limitada. E assim aconteceu com Satanás e os demônios. A fonte de Deus para eles acabou, então eles precisariam buscar de quem tem essa energia, que somos nós, seres humanos, feito do pó da terra. E é a partir dos pecados, adoração a eles, da tristeza, maldade, ódio e sentimentos que vão tudo ao contrário do amor de Deus, é que eles fazem de muito ser humano seus pratos diários, roubando a vida que havia dentro de cada um. Veio então Caim e Abel, onde Caim também é a descendência do mal, e Abel a descendência do homem, que depois passou para Sete, e a partir dali a terra vivenciaria histórias que ficariam marcadas para sempre. Gigantes, seres que para nós foi escondido pelo sistema o real tamanho deles. Mas como nada fica em oculto, Deus, após o dilúvio, deixou seus vestígios para nós. Dilúvio, onde se exterminaria tudo aquilo que estava corrompido. Seria um reset para que o homem pudesse sobreviver.
Abraão, Isaque e Jacó. O grande encontro de Deus para com Moisés, um homem que seria uma grande ferramenta para libertar o povo da escravidão do Egito. Muito cedo para isso. Moisés, eis-me aqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Você é filho da minha mãe, Joquebede. Você é nosso irmão. O que quer de mim? Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa. Terra que mana leite e mel. Vem agora. Quem irá a Faraó serás tu. Eu? Quem sou eu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. Eu era inimigo deles. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora!
Eu serei contigo quando fores ao rei do Egito. Eu sei, porém, que Faraó não te escutará. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual hás de fazer os sinais. Eu serei contigo, Moisés. Moisés. Após esse grande encontro, Deus demonstrou seu poder e justiça com as 10 pragas no Egito, até fazer com que o faraó libertasse o povo de Israel. Após as 10 pragas, o povo então foi liberto, e Deus guiou o povo através de Moisés para a terra prometida, onde durante este caminho o povo viu grandes obras do poder de Deus. Porém, uma travessia que deveria durar pouco tempo se estendeu por 40 anos, por causa da rebeldia, teimosia e coração duro do povo. Depois, grandes coisas aconteceram durante o decorrer da história. Uma era de ouro de Israel, e depois o decaimento desta nação, onde o povo estava fazendo da lei de Deus proveitos para enganos e benefícios próprios. Grandes reis foram levantados, porém muitos deles deixaram-se levar pela soberba e poder,
fizeram adoração a outros deuses e por consequência foram entregues a jogo de nações inimigas. Mas Deus, como é um ser perfeito, já tinha planejado e prometido desde o início o que seria o sacrifício perfeito e eterno, onde, por este sacrifício, abriria a ligação novamente entre Deus e todos os homens. Ligação esta que foi perdida no Éden. Através deste sacrifício, cada um se tornou livre para escolher qual caminho seguir, onde não precisaria mais intermédio do homem para falar com Deus. E também acabaria com o sacrifício de animais e derramamento de sangue inocente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus Cristo. E aqui chegamos à mensagem principal deste vídeo: nosso Salvador, aquele que veio a este mundo trazer e fazer transformações de coração. Ele que veio como mensageiro principal de Deus Pai, anunciar a graça do Altíssimo. Veio derrubar muitos dogmas e castelos criados pela religião do homem. Muitos, se aproveitando da inocência do povo, fizeram da lei de Deus anunciado por Moisés como pilar para manipular o povo para benefícios próprios.
Cristo veio como uma luz no meio da escuridão, demonstrar e libertar todo ser humano do jugo pesado e falso colocado pela descendência da serpente, o qual estavam liderando os tempos naquela época. Ele não veio abolir a lei, mas acrescentou a graça e trouxe verdadeiramente o entendimento de seguir as leis do Espírito. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Cristo se tornaria o mediador entre Deus e o homem, pois ele se ofereceu desde o céu a se entregar para pagar os pecados da humanidade. Sendo assim, não precisaria mais sacrifício de animais. Ele, como sacrifício único e eterno, seria o que daria condições para que o clamor e o perdão de coração do ser humano pudesse chegar perfeito perante Deus. Ele veio para unir e não separar, ajuntar e não dividir, e acima de tudo demonstrar a justiça de Deus e consumar o fim de Satanás e seus seguidores. Foi através da cruz que definitivamente foram destituídos da vida eterna no céu. Cristo colocou um grande espelho espiritual através de suas palavras e obras em frente ao ser humano, para demonstrar a nós o que nós somos verdadeiramente, e seria só através dele que haveria a limpeza interna de cada um de nós, a partir do momento que abrimos nosso coração ao Altíssimo. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Com toda a sabedoria do Espírito de Deus, mostrou que Deus mora dentro de todos aqueles que creem em Cristo como Filho de Deus. Mostrou que Deus não precisa de templos, tijolo, cimento ou madeira para falar com o íntimo do coração de cada um. Cristo se tornou esta porta, onde é através dele que nossos clamores chegam ao trono de Deus. Como ele mesmo disse, quando estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É como se ele dissesse, não importa qual denominação você está, ou que não seja de nenhuma, mas se prostrar em seu nome, ali ele estaria presente, ensinando, auxiliando e visitando, da forma em que Deus, o Espírito Santo e ele queira. Ensinou a nós o caminho estreito, a qual devemos seguir. Caminho este cheio de obstáculos, dificuldades neste mundo, mas que só apenas através deste caminho é que conseguiríamos conquistar riquezas do céu sobre o nosso coração. Ele veio apregoar o amor de Deus, veio mostrar toda a verdade, e que apenas pela verdade é que nos libertaria. Demonstrou que mesmo ele, sendo filho do Altíssimo, se fez como o menor dentre o povo. Trouxe à nossa consciência que para herdarmos o reino do céu, teríamos que ser como criança. E uma das mais belas lições é o ajudar o próximo sem interesse de retorno, pois quando ajudamos aqueles que precisam, é o mesmo que fazer para Cristo. E hoje nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, por ter enviado seu Filho e que tem nos guiado através do teu Espírito Santo. Já chegamos na era final deste mundo, e Cristo já tinha nos prenunciado todos os acontecimentos dos dias atuais, através das suas palavras quando esteve aqui, e muitos também descritos antes dele no Antigo Testamento, através de seus profetas. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Ao
ONG britânica Oxfam deu alerta. Se não houver mudança urgente no sistema mundial de alimentos, em 20 anos haverá mais fome no planeta. O preço dos alimentos poderá dobrar até 2030. O pesquisador da Oxfam diz que é um momento crítico da história da humanidade. O objetivo das Nações Unidas de acabar com a fome no mundo até 2030 parece estar cada vez mais longe. O último relatório sobre a segurança alimentar e nutrição revela que, nos últimos 3 anos, a fome não para de crescer, atingindo já cerca de 821 milhões de pessoas em todo o mundo. O continente africano segue no topo das regiões mais atingidas pela falta de alimentos e pela subnutrição. A situação está também a piorar na América Latina. Só a subnutrição das crianças registrou progressos ligeiros desde 2012 em África e na Ásia. Noutros locais do continente, é a seca que deixa as populações em situação de crise humanitária. O relatório anual divulgado pela FAO, pelo Programa Alimentar Mundial e pela Unicef aponta ainda as variações climáticas com condições cada vez mais extremas que afetam as culturas agrícolas como um dos fatores que mais contribui para aumentar a fome e a subnutrição no mundo. Tsunami golpeó este sábado al oeste de Indonesia. Las autoridades reportan ya a 373 personas muertas, más de 1.000 heridas, 57 desaparecidas. Aviões de reconhecimento aliados informaram ter observado um intenso movimento alemão num ponto tão ao sul como Bordeaux, na principal ferrovia do sudoeste da França para a cabeça de ponte, onde sabe-se que existem muitas unidades de tanques alemães. Bombardeiros médios aliados tiveram hoje a missão especial de destruir composições ferroviárias, transportando tanques para a frente de batalha. As tensões entre China e Estados Unidos aumentaram depois que as duas potências começaram a fazer exercícios militares na mesma região no sul da China. O mundo está mais perto do fim. Pelo menos é o que os cientistas americanos acreditam. O Conselho de Segurança Atômica dos Estados Unidos adiantou o chamado relógio do apocalipse. Foi preciso adiantar o ponteiro. O tempo de vida da humanidade diminuiu. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, apresentou hoje o mapa da fome no mundo. Cerca de 800 milhões de pessoas passam fome. Tudo isso não vem acontecendo desde hoje, e sim há muito tempo. Após Cristo, quantos não morreram por amor a Ele? Quantas guerras, desastres e doenças vêm aparecendo? E a tua confiança está em quem? No homem
momento de hoje, você está mais reclamando ou ajudando o seu próximo? Está abraçando ou vivendo cada um por si e Deus por todos? Cristo está às portas para resgatar o teu povo deste mundo enganador. E Ele, por esses tempos, está revelando, através do Espírito de Deus, cada vez mais a luz da sabedoria e segredos do Pai para que possamos nos fortalecer nesses últimos anos que estão por vir. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-as como prata, procure-nos os tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria e sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos do justo e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações do mal, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro da sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte e é a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido. Jamais alcançará o caminho da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça no caminho do justo, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Você já se perguntou qual é o sentido da vida? O porquê nós temos que nascer aqui na terra e já não nascemos no céu? Tudo isso Deus deixou descrito em sua palavra, escrito na Bíblia. Mas, porém, ele deixou de uma forma que só através do Espírito Santo poderia nos abrir o entendimento. E tudo isso iremos desvendar junto através da guia de Deus.